Olá! É sempre um prazer estar aqui com você novamente. Hoje é quinta-feira, dia de vídeo novo. E o assunto de hoje vai ser a terceira idade, não é? Vamos começar a falar sobre a terceira idade dando um novo conceito, ou na verdade, dando uma nova nomenclatura ao que é ser velho e o que é ser idoso, não é? Ser velho é não ter utilidade mais para nada, é ser totalmente imprestável, é ser descartável. Ser idoso é continuar vivendo a vida, ressignificando-a, entendendo que essa é uma nova fase da vida e que ela pode ser bem aproveitada até os últimos dias. Para entrar no assunto psicanálise na terceira idade, nós vamos ter que voltar no tempo em que Freud existia e, naquela época, devido ao fato de as pessoas viverem pouco tempo, Freud entendia que a psicanálise não era necessária. Se Freud vivesse hoje, com as pessoas vivendo até os 90, 100 anos, na plena forma, ele com certeza escreveria livros e deixaria uma grande contribuição. Pois bem, a psicanálise, na época de Freud, não era recomendada para a terceira idade. Contudo, hoje, os novos psicanalistas já têm trabalhos maravilhosos para essa idade e para esse grupo. O grande problema na atualidade não é nem o idoso, e sim o psicanalista, que por ser jovem, diante do idoso, ele muitas vezes tem os seus preconceitos, as suas inibições culturais, e aí ele não consegue lidar bem com esse paciente idoso. Entre os preconceitos e as inibições entram aí a morte, porque esse idoso traz assuntos de luto, de perdas, e esse psicanalista muitas vezes não consegue lidar bem com isso, e a sexualidade, o desempenho, a impotência, que também esse psicanalista não consegue fazer as perguntas adequadas ou devidas a esse idoso, que na verdade precisa sim desse entrosamento para poder lidar bem com essa fase da vida. E por falar em saúde, vamos voltar nos conceitos da OMS de 2001 para cá, onde viver bem é estar bem no físico, no psíquico e no social. Logo, é muito plausível de se entender que o idoso pode estar sim vivendo bem no físico, pode não estar com esse corpo na plenitude, estar totalmente saudável, aliás, quem está, não é? É muito difícil uma pessoa estar totalmente bem no físico, totalmente bem no psíquico, totalmente bem no social, contudo, consegue viver bem a vida, trabalhando-a aqui e ali, adequando-a ao que venha a ser necessário. Bom, nós vamos aqui, eu vou passar uma experiência do abrigo de idosos onde eu estive, convivendo por 1 ano e meio com 87 idosos. O que eu percebi lá? Que o idoso, ele precisa ser ouvido, não é? O idoso, ele quer ser ouvido para que ele possa contar a história de vida dele. Nessa história da vida e nessa escuta tão necessária como psicanalista dentro desse abrigo de idosos, eu percebi o quê? Que o idoso, ele quer contar a história para se refazer com as pessoas, porque certamente essa vida longa trouxe perdas. A partir dessa construção, dessa nova costura com esse familiar, ele quer se refazer, ele quer reconstruir algo. Então, uma das grandes características da psicanálise para a terceira idade, ao lidar com esse idoso, é sempre bom o psicanalista entender que o que é necessário para esse idoso é que ele possa trabalhar as perdas, que ele possa elaborar novos projetos, porque sim, ele tem projetos até que a vida se acabe. Sim, ele precisa entender que a juventude, ela ainda está dentro do psíquico, daí ele poderá sim trabalhar esse campo psíquico para ser ativo, para ser pleno diante daquele grupo cultural, da família onde ele esteja. E sim, ele pode entender que a sexualidade dele já não está no vigor máximo, mas ela ainda existe, é possível sim ele viver bem com a esposa, ele poder se ressignificar, se entendendo melhor como homem, já que o homem é que tem menos dificuldade nessa época da vida do que a mulher, mas ela também tem suas angústias e que precisam ser entendidas. Portanto, se esse idoso ele está triste, se ele está acanhado, se ele está angustiado, é hora da família observar que, se ela não sabe lidar com isso, então tem que levar esse idoso para um consultório psicanalítico, para um consultório de psicólogos e psicanalítico, para que esse idoso possa ser ouvido e assim caminhar melhor diante da vida.
porque é para isso que é a vida, para se viver bem. Bom, paramos por aqui. Esse assunto será em 2 blocos. Nos vemos no próximo. Se você gostou dê seu like, siga o nosso canal, se inscreva e esteja conosco. Até mais!